Amém, queridos, amém, queridos. Obrigado pelas palavras. Acho que o pastor Christian, o pastor Fabiano são muito generosos no falar. Mas eu aceito em nome de Jesus. E é uma alegria estar aqui com os irmãos, de verdade. Nós entendemos que recebemos um presente, que são vocês. Começar pelos pastores, pela igreja. Então, nos sentimos assim, privilegiados de fazer parte da vossa equipe. Deus tem nos abençoado muito com isso. E todos esses anos já de ministério, são muitos, e tem algumas coisas que a gente valoriza mais do que outras, do que fazia antes, do que faz hoje. E o pastor Christian, a pastora Fabiana, eles têm muitas qualificações, eu não preciso falar aqui, porque vocês que estão andando com eles já sabem. Mas tem uma que me chama a atenção, que eu sempre observo isso, é que eles querem acertar. Eles desejam acertar. E o que é quando alguém deseja acertar? É quando alguém está caminhando, não é porque faz as coisas certas, porque não tem jeito de a gente fazer tudo certo. Uma hora ou outra você vai fazer alguma coisa que não devia. Mas, quando isso acontece, e chega alguém e diz e fala, olha, isso talvez não seja o melhor, ou a palavra de Deus é um pouco mais além disso, quem quer acertar, muda. Tem coração para ouvir, tem coração para ajustar. Mas quem não tem essa qualificação, continua, insiste em fazendo coisas que talvez não sejam o melhor. E coisas, infelizmente, até erradas. Mas eu vejo neles o desejo de acertar, e eu fico muito feliz com isso, porque a nossa equipe também tem desejo de acertar. Então, é uma alegria estar aqui com os irmãos, com as irmãs, e eu quero compartilhar algo com você. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Todas as vezes que eu for em algum lugar, e eu for pela primeira vez, eu quero compartilhar o que eu vou falar hoje. E, na verdade, não é assim uma pregação inspirativa e tudo, mas se você já me ouviu compartilhar alguma coisa, ou às vezes algum dia participou de alguma devocional que eu faço, você vai ver que a minha oração sempre é uma só para mim. Eu sempre oro a Deus e peço compreensão. Eu quero compreender essa poderosa, doce, nova vida que o Senhor nos deu. Porque quando eu compreendo, quando eu entendo, quando eu enxergo pelos olhos de Deus, então eu vou poder fazer as melhores escolhas. Porque eu sou pastor, eu acompanho pessoas, então tem muitas pessoas que andam conosco, graças a Deus, e outras tantas que a gente vê, porque eu me importo não só com a nossa igreja videira, ou com a vinha, mas tudo aquilo que se diz em nome de Deus, eu me preocupo porque faz parte do reino que eu faço parte. E às vezes eu vejo as pessoas, por falta de compreensão, fazerem escolhas erradas, terem posicionamentos equivocados. Então, compreensão é uma coisa muito importante. Jesus falou para os fariseus, vocês estão em grande erro porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, conhecer é muito importante para não entrar em erro, para não pegar um caminho errado, para você não andar muito e depois descobrir que não era bem ali, não era daquela forma. Então, quero compartilhar com os irmãos. Na verdade, eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu vejo Deus fazendo isso conosco. Fazer perguntas para você. Perguntas muito importantes, que eu e você temos que conhecer, temos que responder. Essas que eu vou fazer aqui, a gente não deveria nem pensar para poder respondê-las, mas elas são fundamentais, tanto para a sua vida, quanto para o seu casamento, quanto para os seus negócios, a sua vida aqui, quanto para a sua eternidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos é o seguinte, qual a sua compreensão daquilo que é o centro do cristianismo, que é a obra do Calvário? Por que é que Jesus morreu na cruz do Calvário? Isso é muito importante, muito. E eu sempre começo dessa forma. Por quê que Jesus morreu na cruz do Calvário? O que é que levou ele a fazer isso? Algo assim, vamos dizer assim, absurdo para uma pessoa fazer. Por que é que Jesus fez isso? E por que a obra do Calvário é importante para mim e para você? Ou por que é importante eu entender e compreender isso? Me parece que o tema é reis e sacerdotes, amém?
Então, reis e sacerdotes só tem sentido quando eu entendo o que é a obra do Calvário. Por que é que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Todas as vezes que eu faço essa pergunta, tem muitas respostas. Algumas dessas respostas que as pessoas mais falam para me tirar do inferno. Fala, Jesus não morreu na cruz do Calvário para te tirar do inferno. Tirar do inferno é uma necessidade para algo maior do que te tirar do inferno. Alguns outros pensam, não, Jesus morreu na cruz do Calvário para me libertar de enfermidades. Fala, realmente, quando você crê na obra do Calvário, você é curado. Né? Como o pastor Christian estava falando aqui, várias pessoas aqui foram curadas aqui hoje. Isso tem a ver com a obra do Calvário. Mas, será que é só para que eu fique curado? Que Jesus morreu na cruz do Calvário? Outros falam, não, Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar meus pecados. Sim, isso é verdade também. Mas, será que a obra era só para perdoar seus pecados? Então, é muito importante eu entender qual é o objetivo maior. Porque tudo isso aqui que eu disse faz parte. Mas é o que puxa, é o foco, é o alvo final de Deus com a obra do Calvário, e isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, mas enorme, tanto aqui quanto na eternidade. Então, para que é que Jesus morreu na cruz do Calvário? Então, eu preciso entender qual que é o propósito de Deus e saber onde é que a cruz entra nisso. Então, veja, irmãos, de uma forma muito rápida, um dia, Deus lá na eternidade, é difícil a gente entender a eternidade, porque a eternidade não tem tempo. Não tem fim. Como entender algo que não tem tempo? Tudo que eu e você pensamos na vida tem tempo. Tem passado, tem presente, tem futuro. Foi ontem, foi anteontem, vai ser depois da manhã. Tudo tem tempo. Mas como entender um lugar onde não existe tempo? Pois Deus estava lá. E lá, um dia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, vivendo uma harmonia, uma conexão tão profunda que a gente não sabe quem é quem. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. São três pessoas, são uma. É uma coisa complicada de entender, complexa demais para nós. Eu creio que um dia nós vamos entender, o dia que nós estivermos lá. Mas ele estava ali. E Deus teve um projeto. Deus definiu algo. Que é o quê? Casar o seu Filho, Jesus Cristo. Quando Deus definiu casar com Jesus Cristo, eu e você passamos a existir. Porque Deus, então, foi criar a noiva para Jesus. Por isso que a igreja, e a palavra de Deus, diz que nós somos noiva. Então, nós somos a noiva de Jesus. Não existia. Passamos a existir porque Deus tem um plano, casar seu Filho. E precisava de uma noiva, e Deus fez o ser humano. O ser humano passou a existir por causa do casamento que Deus resolveu dar ao seu Filho. Eu e você não somos fruto do acaso, não é fruto de uma evolução, não é fruto de alguma outra coisa. Nós somos fruto de um projeto divino de casamento. E aí nós fomos criados para isso. Mas os irmãos sabem, E aí, veja, para casar com Jesus tem que ser alguma coisa parecida, semelhante, com a mesma essência, o mesmo DNA. E é por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque como que vamos casar com Jesus se não formos a imagem e semelhança dele? Aí Deus nos fez. Mas os irmãos sabem o que aconteceu lá no Éden. O homem, enganado pelo diabo, fez uma outra escolha, um outro projeto. Deus tinha um projeto para mim e para você. Mas aí o diabo veio e inventou um outro projeto que não existe. E o ser humano acreditou nisso. Qual é o projeto? Não, você pode ser Deus independente de Deus, você pode viver a eternidade e ter um reino como de Deus. O homem acreditou nessa lorota. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus. O que é destituídos da glória de Deus? Essa semelhança, essa paridade. Ela acabou. Acabou como? O nosso espírito morreu ali naquele dia. Porque nós somos um espírito. Quando Deus fez o homem, Deus soprou. Uma parte de Deus veio para dentro do ser humano, que é o espírito. E aí morreu. E aí? O projeto acabou? A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ainda que o ser humano fez uma escolha, abriu mão do projeto divino, ainda que ele tenha feito isso, Deus resolveu continuar o seu projeto.
Mas aí tem um problema, porque o homem agora está com problema. O homem mudou a sua natureza. O homem agora tem a natureza do pecado dentro dele. Não foi criado com pecado, mas agora tem. E como resolver isso? Aí entra a obra do Calvário. Aí Deus conversa com Jesus, só tem uma forma. Porque Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça. O homem agora tem uma natureza que precisa ser retirada de dentro dele. Ele precisa ser retirado do pecado, porque Deus não peca, Deus não tem pecado, Deus não pode ser tentado, Deus não tem nada a ver com morte, pecado é morte, Deus não tem nada a ver com isso, Deus é vida. Mas o homem agora é morto, é mortal, o homem agora tem pecado, como resolver? Aí entra a obra do Calvário. Alguém deveria resolver esse problema. Jesus falou, eu resolvo. E Jesus veio e fez o quê? No meu e no seu lugar, então ele morreu. Morreu para quê? Morreu a morte que fazia parte da sua vida e da minha vida. Ele morreu. E Deus fez o seguinte, aquele que acreditar que eu estou fazendo isso, morre junto. Então eu coloco ele em Cristo, ele morre junto. Se Jesus tivesse morrido e ficado morto, então nós não tínhamos problema de pecado, mas também não ia ter vida eterna. Mas aí Jesus ressuscitou, como Deus colocou eu nele, você nele, e morremos para o pecado, e nascemos agora para uma vida eterna, então está resolvido. Então veja, a obra do Calvário, escuta o que eu estou te falando agora, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Não é para te dar um carro, não é para te dar uma casa, não é tão somente para curar o seu corpo, não é para te dar um casamento. A obra do Calvário não é para você ficar conhecido nesse mundo ou você ter muitos seguidores. A obra do Calvário não é para você ter dinheiro. Tem gente que está na igreja pensando que Deus vai fazê-lo se tornar rico, porque está crendo na obra do Calvário. Não. Ainda que isso possa ser uma consequência na sua vida, não é o alvo. A obra do Calvário veio para acontecer, para te dar algo que o mundo jamais poderia dar. Tem gente aí fora que não conhece Jesus e é rico. Então ele tem dinheiro e não precisa de Deus. Então para ter dinheiro necessariamente precisa de Deus? Não. Para casar, quantas pessoas aí não são crentes e estão casados? E alguns casamentos até que funcionam muito bem. Quantas pessoas aí não conhecem o Senhor e são plenamente saudáveis? Então veja, a obra do Calvário não é só para te curar, não é só para te dar um casamento, não é só para te dar um filho, não é só para te dar dinheiro. Não, isso faz parte, mas a obra do Calvário é para colocar você novamente dentro do projeto divino. É restaurando. Eu não sei se você já viu corrida de Fórmula 1. Eles estão lá correndo. De vez em quando, um daqueles corredores lá fura o pneu. O que é que ele faz? Ele entra no box para trocar o pneu e volta para a corrida. Então aconteceu algo que ele não pensava, que não imaginava, mas ele não para a corrida porque furou um pneu. Ele vai lá, troca e volta. O que aconteceu conosco foi isso, mais ou menos isso. Desculpa a comparação, mas furou um pneu. E agora Jesus vai resolver e nos colocar novamente na corrida, novamente no projeto divino. Então a obra do Calvário é para te colocar dentro do projeto divino. E qual é o projeto divino? Eu e você vamos nos casar com Jesus Cristo. Não tem nada mais importante do que isso. Desculpa que eu vou falar e não fica ofendido com o que eu estou dizendo. O seu casamento não é mais importante do que o seu casamento com Jesus. Os seus filhos não são mais importantes, o seu dinheiro não é mais importante, a sua saúde não é mais importante, porque o casamento vai ficar aqui, nesse mundo. Nós não vamos casados para a eternidade. Todas as vezes que eu falo isso, de vez em quando uns dão glória a Deus, mas tem gente que ama o casamento que tem, porque é muito bom. Mas acontece que lá na eternidade, eu e minha esposa não seremos marido e mulher, seremos irmãos. Vamos nós dois casarmos com Jesus Cristo. Então nós dois somos noiva. Então esse casamento acaba aqui nesse mundo. O dia que eu partir, o dia que eu partir, acabou. Ou o dia que Jesus voltar. Então tudo aquilo que fica nesse mundo, então não faz parte da eternidade. Então Jesus casou, Jesus veio e Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos eternidade. João fala, e a promessa que dele ouvimos é vida eterna. Mas é uma vida eterna muito diferente, porque nós seremos noiva do Cordeiro. Casamento, irmãos. Para a gente entender um pouco o casamento, a gente precisa ver Jesus. O casamento de Jesus com a igreja.
Então Jesus é casado com ele. Esse é o casamento perfeito. Esse casamento aqui que eu tenho com a minha esposa é só um protótipo, é só alguma coisa que deveria parecer com aquele casamento. Agora veja, eu e minha esposa nós casamos. Tem 42 anos que nós casamos. Eu tinha 22 e ela tinha 19. Quando nós casamos, logo na primeira noite, noite de núpcias, nós já tivemos um B.O. Porque é o seguinte, ela tinha algumas expectativas e eu tinha outras. E uma das expectativas dela era o seguinte: ela via o pai e a mãe dormindo lá, eles dormiam juntos, abraçados, sei lá, usando uma mesma coberta e tudo. Aí nós casamos, e aí vamos dormir, vamos. E ela veio e me abraçou, e eu fiquei assim com o braço, ela me abraçou. E aí foi passando o tempo, e eu queria dormir, mas eu não conseguia dormir com ela me abraçar. Eu até aquele dia, eu dormia sozinho, não tinha alguém colado em mim. E aí, depois de uma hora, meu braço já estava dormente, eu nem sentia mais meu braço. Eu falei para ela assim, vamos dormir? Ela falou, mas eu já estou dormindo. Eu falei para ela, mas eu não. Dá para você chegar para lá? Esse chegar para lá. Começou aí. E aí, eu falei, eu quero um lençol, está muito quente, você está tendo coberto, fica com a coberta, eu pego o lençol. Eu peguei o lençol, virei para dormir, pronto. Aí acordei no outro dia, está lá com os olhos tudo empapuçados, falei, o que foi? Chorou a noite inteira. Porque na cabeça dela, para casar, casava e dormia abraçadinho. Eu falei, mas não consigo. Vamos ver daqui uns anos, ver se eu aprendo isso. Então, veja, nós íamos assistir um filme. Era difícil da gente ver um filme junto. Sabe por quê? Na época, né? Eu queria ver Exterminador do Futuro. E ela queria ver Uma Linda Mulher. Agora, vê se tem... Como que vai ver dois filmes tão diferentes assim? Então, tem 42 anos que a gente está se aproximando e trazendo harmonia entre nós. E foram muitas dificuldades para chegar no mínimo de harmonia que temos. Mas até hoje, depois de 42 anos, ainda temos coisas diferentes. Então, veja. Só que esse casamento, um dia vai passar. Mesmo que eu não encontre, nem ela encontre uma harmonia 100%, ela acaba quando nós partirmos. Mas tem uma coisa, o casamento com Jesus é eterno. Não vai passar. E acontece que eu preciso chegar lá como Jesus. Porque é uma harmonia perfeita. Deus me incluiu na Trindade. Lá é uma harmonia perfeita. Eu não posso chegar nesse casamento de uma forma, olhando para Jesus, eu querendo uma coisa, Jesus querendo outra. O tema aqui é reis e sacerdotes. Por que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes? Porque é o seguinte, nós vamos casar com Jesus para algo. Não é só para a gente ficar abraçadinho com Jesus, dormindo com a mesma coberta. Não é isso. Nós vamos reinar para toda a eternidade. Está escrito na palavra de Deus, a última frase de revelação do Apocalipse é: e reinarão pelos séculos dos séculos. Então nós vamos casar com Jesus para poder reinar toda a eternidade. Agora imagina nós reinando com Jesus e Jesus fala, vamos fazer assim. Você fala, não gosta assim não, nós vamos fazer assado. Não dá, tem que ter harmonia. Então veja bem, a obra do Calvário veio trazer novamente esse projeto divino para mim e para você. Eu e você estávamos fora disso, mas Jesus morreu na cruz do Calvário porque Ele te ama. Isso chama-se graça divina. Jesus, vendo que você estava lá fora, Ele é tão apaixonado pela noiva que Ele veio resgatar a noiva. E veio resgatar a noiva para quê? Para viver a eternidade com Ele. Fazendo o quê? Reinando com Jesus. Fala para o seu irmão, você entendeu isso? Quando eu pergunto para um crente, o que você vê a vida cristã? Não, pastor, eu abri uma empresa, estou orando para Jesus prosperar minha empresa. Amém, amém, bênção. Mas o que mais? Uai, eu espero ter muito dinheiro. Amém, amém. O que mais? Uai, esse dinheiro, meus filhos vão estudar numa escola boa, eu acho que eu vou comprar um carro melhor, vou morar numa casa melhor. Amém, amém. O que mais?
Eu falo, tem mais? Eu quero dizer que ele é crente para ter uma vida melhor aqui, sendo que essa vida aqui não representa nada em relação à eternidade. E a eternidade, como vai ser? Porque mais cedo ou mais tarde você vai partir. Se Jesus não voltar, todos aqui vão partir. Alguns vão mais rápido, como é o meu caso, 64 anos, então quer dizer, está próximo. Mas às vezes você pega uma menina de 15 anos, vai demorar, mas vai partir também. Vai chegar um dia que vai, e aí? Vai para uma vida, abre a porta para uma vida sem fim. Aqui tem fim, lá não. E aí como que eu chego? Se a única coisa que eu consigo enxergar de Deus, do reino de Deus, são coisas do aqui que eu não vou levar. E aí eu vou viver a minha vida toda assim, perdendo um tempo assim. Eu falar, tem muito mais coisas do que isso. Mas infelizmente, poucos sabem que tem muita coisa, tem muito mais coisas do que isso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como que você enxerga a obra do Calvário? Se você ler a palavra de Deus, você vai ver o que Deus está preparando para mim e para você. É um lugar que não tem dor, não tem lágrima, não tem tentação, não tem circunstância diversa. É um lugar maravilhoso, que não tem nada a ver com esse lugar que nós estamos vivendo aqui. A outra pergunta que eu faço é o seguinte, já que eu creio na obra do Calvário, eu estou olhando para a eternidade, por que então eu não vou logo? Porque não é muito melhor? Jesus disse que eu saí da morte para a vida, eu não morro mais. Você sabe, morte para mim, para você, cristão, não é morte, não é fim de existência, é mudança de endereço. Você só vai mudar de endereço. Você está morando aqui, agora você vai para a eternidade, ela é infinitamente melhor. Então veja, então por que é que eu não converto, eu creio em Jesus e parto logo? Por que eu ainda estou aqui? Aí entra isso que eu falei aqui, 42 anos casado, e ainda às vezes eu e minha esposa não temos tanta harmonia. Eu estou aqui ainda porque para eu partir e viver com Jesus, eu preciso ser como Ele é. E é aqui que Deus prepara a mim e você, porque lá no céu, o que Deus usa? As tribulações, as dificuldades, as tentações, as circunstâncias diversas, tudo isso, as glórias, as celebrações, Deus usa tudo isso para quê? Para formar em você, formar em mim, Cristo. Eu e você já somos 100% Jesus no DNA. Mas não somos 100% Jesus no que pensamos, não somos 100% Jesus no que sentimos, não somos 100% em Jesus naquilo que desejamos, não somos 100% em Jesus naquilo que escolhemos, muito menos naquilo que nos posicionamos. Mas acontece que temos que partir para a eternidade dessa forma, 100% Jesus. Quem ainda não está expressando aquilo que Cristo é, ele está com problema. Por que está com problema? Se você ler Apocalipse, a Nova Jerusalém é para quem? É somente para os vencedores. O que a Bíblia chama de vencedor? Vencedor é aquele que viveu aqui, venceu a carne, venceu o mundo, venceu o diabo e se tornou como Jesus. Vencedor não é como você olha um vencedor daqui, vencedor para Deus é quando ele olha uma pessoa e fala, esse aqui é 100% Jesus. Ele pensa o que Jesus pensa, ele sente o que Jesus sente, deseja o que Jesus deseja, então ele agora pode casar com Jesus. Esse é o meu alvo, esse é o seu alvo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabia disso? Eu estou achando que alguns aqui não sabem, mas amém. Amém. Vai saber, pode ter certeza que vai saber. Agora, como que é? Uma nova pergunta. Quantos aqui querem ser como Jesus? Levanta a mão, dá uma glória a Deus. Não, levanta para eu. Fica com a mão levantada, deixa eu ver. Nossa, todo mundo quer ser como Jesus? Amém. Não, fica com a mão levantada. Vira para a pessoa que está com a mão levantada e fala, como você vai se tornar como Jesus? Vou abaixar a mão agora. Essa é outra pergunta. Isso é muito importante. Então, primeira coisa,
Você não foi criado para viver nesse mundo. Você foi retirado desse mundo para viver o propósito eterno divino. Então eu tenho que ter os meus 2 pés aqui, mas os meus olhos lá. Eu ainda estou aqui, mas o meu olhar tem que estar lá, porque lá é a minha vida. Não é aqui, é lá. Eu aqui sou um forasteiro. A igreja de São Paulo acompanha as nossas igrejas lá na Europa. São mais ou menos lá uns 13 países que nós já chegamos, tem 55 igrejas ali. E quando eu estou lá, eu entendo exatamente o que é um cristão estar aqui nesse mundo. Porque para entrar em qualquer país lá da Europa, eu não chego e entro da forma como eu quero. Eu tenho que passar numa imigração e eles têm que aceitar eu entrar. E eles ficam me perguntando, o que você veio fazer aqui? Eu tenho que falar, onde é que você vai ficar? Aí eu tenho que falar, eu falo assim, você traz dinheiro que dá para se sustentar aqui? Porque aqui precisa de tanto, pelo menos, por dia de euros. Você tem esse dinheiro aí? Ou você tem um cartão de crédito, tem esse crédito? Então eles fazem 1000 perguntas para poder liberar para eu estar lá. Aí eu entendo, eu não faço parte daquele lugar. Porque quando eu volto para o Brasil, ninguém pergunta o que eu vou fazer dentro do Brasil. Eu já entro, eu pego meu passaporte, sou brasileiro, não fala nada, simplesmente eu entro, porque eu sou brasileiro. Na verdade, eu não sou, eu era. E eu não quero nem lembrar do tempo que eu era brasileiro, porque hoje eu sou um cidadão do céu. Fui brasileiro, não sou mais. Mas aqui eu tenho um documento que fala que eu sou brasileiro, de coisas antigas. As coisas velhas que ainda não ficaram todas para trás. Então, veja, aqui ninguém me pergunta, mas lá pergunta. E mais, a hora que eu chego em algum lugar, eu não preciso nem abrir a boca para eles saber que eu não sou europeu. Basta olhar para mim, basta olhar para a minha cor, para o meu nariz, meu jeito, meu biotipo, falar, você não é europeu. Não sou mesmo não. Aí a hora que eu abro a boca, eles têm certeza, por quê? Eu não falo a língua deles, e a língua que eu falo, eles ainda não entendem, então, porque eu começo a falar em línguas e não entendo nada. O jeito é ficar calado. Eu falo a língua do céu, mas não entende a língua que eu não falo inglês, eu não falo alemão, eu não falo espanhol, o português, até o português lá é um português diferente daqui. Um português lá para falar, para eu entender, tem que falar umas 3 vezes, e aí já fica irritado, porque eu falo, o que você está querendo dizer mesmo? Porque às vezes eu entendi. Eu entendi o que ele falou, mas não compreendi o sentido do que ele falou. Porque as palavras têm significados diferentes. Lá eu sou estrangeiro. E eles me tratam como estrangeiro. E, na verdade, nem querem que eu esteja lá no país deles. Eu quero te falar, você não faz parte desse mundo. O meu mundo e o seu mundo é o reino de Deus. E o reino de Deus ele começa aqui e vai se estender para toda a eternidade. E eu tenho que estar de olho nele. Porque quando eu vejo um filho de Deus que não enxerga o reino de Deus, que não enxerga a eternidade, eu falei, está perdendo o tempo. E o tempo dele nessa terra está terminando, ou vai terminar, não sei quando. E ele não está preparado para o casamento. E aí, como que vai ser? Como que vai ser a eternidade dessa pessoa? E o pior de tudo, temos líderes que não falam isso para os seus liderados, que não explicam para fulano, você pode fazer o que você quiser, escolha é sua, mas deixa eu te falar o que é a sua vida, deixa eu te explicar o que vai ser a sua eternidade, deixa eu te falar o que você está fazendo aqui, a escolha é sua, mas a minha responsabilidade é te explicar isso, e aí você escolhe. Mas você não nasceu para viver nesse mundo. Nós temos uma eternidade, nós temos um reino, nós não fazemos parte daqui, nós somos forasteiros, somos estrangeiros. Estamos aqui tão somente para nos preparar para viver toda a eternidade com o Senhor. Quando eu entendo isso, muda tudo. Eu me converti. Eu trabalhava numa empresa, de tecnologia. Eu era o diretor técnico da empresa. Não era uma empresa muito grande, porque era uma empresa muito especializada em desenvolvimento de software. Então, tinha lá mais ou menos umas 400 pessoas. Então, eu estava ali, estava muito bem. Então, eu estava trabalhando. Deve ser um profissional, eu comecei, fui crescendo dentro da empresa e depois me tornei diretor dela. Mas um dia eu me converti. Eu entendi, compreendi a eternidade. Compreendi aquilo para o qual Deus me chamou. E aí, um dia eu resolvi, porque entendi também o meu chamado para ser pastor, e eu não queria mais trabalhar ali. Eu não tinha mais alegria nem prazer em trabalhar ali. Eu não via sentido em trabalhar ali.
Você sabe, essas coisas de TI trabalham com lógica. Então, eu sempre trabalhei minha vida inteira com lógica. Quando eu compreendi a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus, eu falei, essa lógica é pura. Essa lógica ela é superior a tudo que eu desenvolvi até hoje. A minha lógica, eu joguei ela fora, falei, eu preciso da lógica divina. E eu quero viver só em função disso. Aí resolvi abrir mão e ser pastor. Aí o rapaz lá, que era o motorista da diretoria, ele chegou para mim e falou assim, doutor, esse negócio de ser pastor dá muito dinheiro, né? Falei, Falei, por que você está falando isso? Ele falou, porque você está abrindo mão disso aqui para ser pastor? Então deve dar muito dinheiro. Eu falei para ele chamar Joaquim. Eu falei, Joaquim, deixa eu te falar uma coisa. Você me conhece há muito tempo. Você sabe que eu não dou ponto sem nó. Verdadeiramente é muito melhor. Isso não é questão de dinheiro. Mas é algo infinitamente melhor do que dinheiro. Eu entendi. Por que é que eu vou passar minha vida investindo em algo que vai morrer aqui, sendo que eu tenho a oportunidade de investir em algo que é eterno? Falei, eu preciso disso, eu quero isso. Então, compreendi, fiz escolha. Quando você enxerga como Deus enxerga, quando você enxerga o propósito divino, você faz escolhas, boas escolhas. E aqui eu não estou falando que todo mundo tem que largar seu emprego secular, não. Mas muda a forma como trabalha. Você não está trabalhando mais para ser promovido, você não está trabalhando mais para ganhar dinheiro, você está trabalhando agora para ser uma testemunha viva do Senhor. Reis e sacerdotes. Então, veja, deixa eu voltar aqui, senão eu me empolgo e aí daqui a pouco eu vou longe aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Me preparando para casar com Jesus. Eu não sei se, quando eu me casei, parece que não tinha isso, mas hoje tem um negócio seguinte, pelo menos aqui em São Paulo, né? Lá em Goiás, nem sei se tem isso, de onde eu vim. A noiva vai casar, no dia do casamento, ela some. Vai para um spa, vai para um salão, vai não sei para onde, passa o dia lá, amanhece lá e até a hora do casamento. Então, ela toma banho, banho de perfume, banho não sei o quê, faz maquiagem, veste o vestido, experimenta não sei mais o quê, arruma tudo para o casamento. Então, é chamado de dia da noiva. Eu vou te falar, o seu tempo aqui nessa terra é o dia da noiva. Eu e você estamos nos preparando para o casamento. Não deve ter outra coisa mais importante do que isso. Porque o casamento pelo casamento vai ficar aqui. Agora, o casamento, me preparando para o dia da noiva, é outra história. Ele é um instrumento de Deus para me preparar para o casamento eterno. O trabalhar na vida secular, pelo trabalho da vida secular, é algo que chega um dia, não tem mais sentido. Mas se eu estiver envolvido na eternidade e trouxer a eternidade para dentro do meu trabalho, agora tem sentido, porque esse trabalho vai cooperar para a minha transformação em Cristo. Porque tudo que acontecer lá no meu trabalho, se eu estiver olhando para a eternidade e aberto para que Deus trabalhe na minha vida, para que eu me torne como Jesus, então esse trabalho é bênção. E, por consequência, ainda me dá um salário. Mas o mais importante é a minha preparação. Então, o que importa hoje é o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, está produzindo Jesus ou não na sua vida ou na minha? Se não estiver produzindo Jesus, corta da sua vida. Se estiver produzindo Jesus, abraça, porque isso é divino, isso é algo de Deus que está cooperando na sua vida para que você se torne como Jesus, para poder casar com Jesus. Então, isso muda. Então, casamento no mundo. Casamento no mundo, você já viu essas pessoas aí famosas e tudo? Aí acabou um casamento. Aí pergunta para ele, por que acabou o casamento? Porque eu quero ser feliz. Quando alguém fala que dentro de um casamento ele casou para ser feliz, o que é que ele está falando? Que o outro tem que virar escravo dele ou dela. Porque para fazer o feliz, não importa o que o outro está fazendo, o que ele sofre. Ele tem que me fazer feliz, ou ela tem que me fazer feliz, ou seja, é meu escravo. Isso é um casamento no mundo. E quando o outro já não tem mais condições de me fazer feliz, eu tiro essa pessoa, ponho outra pessoa no lugar. Para quê? Para eu ser feliz. Isso é casamento no mundo. Agora, e o casamento? A maneira de Deus.
O casamento à maneira de Deus não é para eu ser feliz e o outro se tornar escravo meu. Porque é o seguinte, por que muito casamento acaba? Por causa disso. Quem é que consegue viver toda uma vida sendo escravo do outro? Agora eu tenho que fazer minha esposa feliz. Então o que é que ela gosta? Ela gosta disso. Sim, mas eu não gosto, mas agora eu tenho que anular meu gosto por conta do gosto dela, porque para ela ser feliz, eu tenho que fazer o gosto dela. Eu quero ir em tal lugar. Não, mas minha esposa não gosta, então eu tenho que deixar de ir, porque ela tem que ser feliz e ela quer ir em outro lugar. Então tá bom, eu vou abrir mão disso aqui para servir, para fazê-la feliz. Eu vou virar escravo dela. Até quando eu vou conseguir isso? Até quando eu vou suportar isso? Ninguém aguenta. Por isso que os casamentos, se não destrói, se não separa, é um casamento morto. É um casamento que não tem amor, não tem paixão, não tem satisfação, não tem alegria. Está casado, por N motivo, mas está lá. Mas e o casamento? A maneira de Deus para formar Jesus na sua vida e na minha. Para como que é esse casamento? Como que dentro do casamento, o casamento é um instrumento divino para formar Jesus na minha vida? É simples. Jesus veio servir, investir na noiva, para que ela seja gloriosa. Sem ruga, sem mácula, sem sombra, qualquer coisa semelhante. Jesus deu a vida por isso. Jesus serviu e serve a noiva. Assim tem que ser. Eu vou servir minha esposa, porque eu quero servi-la. Porque eu quero ser como Jesus. Jesus serve a noiva, eu também vou servir a minha esposa. Enquanto eu estou servindo a minha esposa, Jesus é formado na minha vida. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Fala, pastor, qual é a diferença de ser escravo e você servir? O escravo não tem vontade. O servir, eu decido fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, olha aqui o que acontece. Servir, eu e você nascemos para servir. E quando alguém realmente entende isso, compreende isso, a maneira de Deus, ele serve, ele é feliz. Quem está buscando a felicidade não vai ser, mas quem serve é feliz. Se você tiver algum problema, algum dia você acordar assim, ruim, triste, depressivo, meio para baixo, farol baixo. Se você quer resolver a sua vida, eu vou te dar um exercício prático, simples, para você voltar a ter alegria. Acordou, está lá ruim? Então você sai e faz algo de bom, sirva alguém, naquele dia. A hora que você terminar de servir, você já mudou a sua forma de ser. Por quê? A sua alma tem alegria em fazer aquilo para o qual ela nasceu, que é servir. Então, você vai lá para a esquina, tem um sinal lá, um semáforo lá, e pode ter certeza, vai ter lá ou uma pessoa com uma deficiência, ou alguém mais idoso, que tem pouca mobilidade. Então, você fica ali. Quando chegar alguém assim, atravessa essa pessoa. Pega ela e atravessa e leva ela até do outro lado. Você vai levando ela triste, e a hora que você chegar do outro lado, você vai ter feliz. Por quê? Porque você serviu, você nasceu para isso. Quando eu entendo isso, compreendo isso, que isso é ser Jesus, então isso produz alegria na minha vida. Pega alguém que talvez não tenha o que comer, você está lá, você chega, está passando, tem alguém lá sentado, senta lá e fala assim, você está com fome? Tá, então vamos ali, vou pagar um almoço para você, vou pagar um jantar para você, vou pagar um café da manhã para você, vou sentar lá, vou conversar com você. Faça isso. Você está servindo alguém. Se você estiver triste, depois que você fizer isso, agora você está alegre. Por quê? Porque isso é o Espírito de Cristo, servir. Quando eu faço isso, Jesus está sendo formado na minha vida. Eu estou sendo transformado em Jesus Cristo. Então isso é assim no trabalho, isso é assim dentro do casamento, isso é assim com os filhos, isso é assim na liderança, isso é assim em todo lugar. Então eu ainda estou aqui para me tornar como Jesus. Como? Servindo. Mas Jesus falou 3 coisas. Lá em Lucas, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui agora. Estou lendo pouco a Bíblia, mas está escrito aqui tudo que eu estou te falando. É o que eu estou correndo, porque... Ixi. Está aqui, ó, Lucas capítulo 9. Olha o que Jesus dizia. Para você que levantou a mão e disse que quer ser como Jesus. Olha o que ele fala. Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia a todos... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas aqui para serem feitas. A primeira, isso aqui é como uma escada, não tem jeito de você ir para o degrau de cima sem passar pelo primeiro. Então, para quem que Jesus está falando? Para todos. Para todos que querem o quê?
Dizia a todos, aquele que quer ser discípulo. O que é ser discípulo? É ser como o mestre, é ser como ele. Só para eu ter certeza, quantos aqui quer ser como Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Fica com a mão levantada. Ok, então estou falando para você que está com a mão levantada. Aqui, olha, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ser discípulo de Jesus, outros, porque isso aqui está escrito nos outros evangelhos, está falando de discípulo. Então nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Presta atenção que eu vou te falar. É você abrir mão do seu propósito, daquilo que você imagina que você nasceu para ser, aquilo que é coisa da sua cabeça. Negar a si mesmo é isso. Negar a si mesmo eu tinha um plano para a minha vida, mas eu abri mão desse plano em função do plano de Cristo, porque não tem condições eu ser como Jesus querendo ser eu mesmo. Eva e Adão não negaram a si mesmo lá no Éden. Eles quiseram, não, nós queremos o nosso próprio reino, nós não queremos ser como Deus. Pronto, olha a enrascada que todos nós damos conta dessa escolha. Então, a primeira coisa é negar a si mesmo. A primeira coisa é, agora, por que é que você vai negar a si mesmo? O que é que te leva a negar a si mesmo? Então, você tem um carro. Eu me lembro, eu tinha um carro, um Fusca, muitos anos atrás. Ele não era azul, ele tinha tons de azul. Porque ele tinha sido tão batido e tudo que aí foi pintando, aí não pintava, não escolhia a cor, então ele assim, tinha tons de azul. Eram as 4 cores de azul, você olhava para ele. Um dia eu contei, ele tinha 28 amassados. E ele não tinha o assoalho. Hoje, né, não existe isso, mas os carros tinham assoalho, ele não tinha assoalho. E aí, quando tinha poeira, entrava poeira. Aí, quando estava chovendo, não tinha poeira, tinha lama, aí entrava lama no carro. Eu me lembro, uma vez estava dirigindo, eu e a minha esposa, e meus 2 filhos atrás, e aí o carro de trás estava buzinando, eu olhei para ver o que era, porque eu falei, esse motorista está muito assim, insistindo muito. Aí eu fui olhar, meus 2 filhos estavam soltando pipa através do buraco. Eu só estava lá e a pipa estava batendo no para-brisa do carro de trás. Então, meus filhos se divertiam com isso. Esse era o Fusca que eu tinha. Eu louvava a Deus porque era o carro que Deus tinha me dado. Mas aí, imagina, alguém chega, eu tenho meu Fusca. Ele era desse jeito, mas ele me levava para onde eu queria. Eu só tinha que carregar uma garrafa de água, porque era o seguinte, onde eu chegava, eu desligava ele, depois eu liguei e não pegava. Aí depois eu descobri que eu tinha que esfriar, ficava lá 1 hora, 2 horas, aí ele pegava ele novamente. Um dia eu descobri que, eu não entendo, eu sou mecânico não, parece que jogar água na bobina lá, esfriava e ele pegava. Eu andava com 1 litro d'água, porque eu parava, ia fazer alguma coisa, só que eu voltava, eu abria ali a tampa do motor, jogava um pouco de água na bobina, aí ele esfriava, eu ligava e ia embora. Então ele dava. Então eu estava feliz com o carro, porque é o carro que eu tinha, ia para onde eu ia e ele me levava. Mas aí alguém chega e pega vamos ver que carro bom é hoje. Hoje eu tenho um Compass. Na verdade, me deram de presente, os pastores lá reuniram, lá, os membros da igreja me deram um carro de presente, um Compass, um Jeep. Então, imagina eu com um Fusca e alguém vem e fala, você quer mudar seu carro? Eu falo, bom, meu carro não é aquelas coisas, mas pode ter carro pior do que o meu. Mas qual o carro? Aí ele aponta para um Compass. Aí eu olho o Fusca, olho o Compass, você acha que eu vou aceitar a troca ou não? Por que você acha que eu vou aceitar a troca? Porque eu compreendi o que é um Compass e sei o que é o carro que eu tenho. O outro é muito melhor. Se eu e você não compreendemos o que é a eternidade, nós vamos continuar investindo no aqui e no agora, que é o Fusquinha meu lá piorado. Compass tem a ver com a eternidade. Então é o seguinte, se eu não compreender, se eu não olhar, se eu não entender o que é a eternidade, eu vou continuar vivendo a minha própria vida. Por que é que eu tenho que abrir mão da minha pela vida de Jesus? Porque é melhor, porque é superior, porque é uma vida eterna. A minha não é. Os pensamentos de Deus são mais elevados, os sentimentos são melhores, os alvos então nem se falam. Então eu olho e vejo que é melhor, que a vontade de Deus é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, é melhor. Aí eu abro mão do meu. Então a primeira condição é enxergar, compreender o que é que Deus te oferece.
Se você não conseguir enxergar que é melhor, você não vai negar a si mesmo. Você não vai abrir mão. E se você não abrir mão, você vai perder coisas na eternidade. Você nunca vai ser como Jesus Cristo, porque você está trabalhando e vivendo em função de si, em função da sua família, em função do aqui e do agora. E se você viver em função do aqui e do agora, você nunca vai ser um vencedor na eternidade. Mas para eu abrir mão do aqui e do agora, eu preciso enxergar, perceber o que é vida eterna, perceber o meu casamento com Jesus, perceber o que eu vou fazer na eternidade. Tem crente que até hoje pensa que vai para a eternidade tocar a harpa. Só que a Bíblia diz que nós vamos reinar com o Senhor. Então isso é algo que eu vou fazer lá, mas eu tenho que me preparar para ir. Eu preciso enxergar isso, porque senão eu não abro mão. Jesus falou, você quer ser como eu? Então abra mão da sua vida, do aqui, do agora, e se alinhe a mim para a vida eterna. Pergunta para o seu irmão, como que vai o seu negar a si mesmo? Mas é mais do que isso. Ele diz aqui claramente, abra mão daquilo que você planejou, pensou e sonhou para a sua vida aqui. E vem para o meu barco. Sai do seu barco e entra no meu. Você já viu como que a maioria dos cristãos fazem? Eles querem que Jesus entre no barco dele. E Jesus está falando, não, sai desse barco furado seu, vem para cá. O seu é um barco furado, meu é um iate. Sai daí, vem para cá. Mas a pessoa quer que Jesus abra mão do iate dele, pula lá dentro do barco furado dele. E aí ele trata Jesus como se fosse o gênio da lâmpada. Jesus, faça isso. Ele acorda e fala, Jesus, eu quero que você abra a porta hoje, eu quero que você me dê um carro, eu quero que você me cura. Então, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Acontece que Jesus é o Senhor, Jesus é o noivo. É eu que vou entrar no barco dele, não é ele entrar no meu, eu é que entro no barco de Jesus. Isso é um negar a si mesmo. Mas ele fala mais. Ele fala o seguinte, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz dia a dia. Tem pessoas que pegam isso de uma forma literal. Eu não sei se você já viu, mas às vezes pessoas em determinada época do ano aqui no Brasil, ele pega uma cruz literal, põe nas costas e sai andando. Porque Jesus falou, pega a sua cruz. E aí ele quer fazer a mesma coisa que Jesus fez. Cruz, na Bíblia, fala de propósito, fala de missão, fala de algo que Deus fez para você. Aqui está falando, a sua cruz é o seu propósito. Jesus teve o dele, morrer na cruz literalmente. Eu e você não temos que morrer literalmente, porque Jesus já fez isso. Mas eu preciso abraçar aquilo que é o meu propósito. Quando falo em cruz, eu fico pensando, as pessoas ficam pensando no sofrimento de Jesus. Mas a sua cruz, o sofrimento Jesus já carregou. Então sobrou para você o desfrute. Sobrou para você a celebração, mas é sua, é o seu propósito de vida, é aquilo que é bom para você, que Deus olhou e pensou e planejou para a sua vida. Isso é a cruz. E fala o quê? Dia a dia. Por que dia a dia? Porque todos os dias eu levanto e o meu normal é fazer aquilo que eu quero. Mas Jesus está falando, dia a dia pega a sua cruz, todos os dias. Fica focado na missão. Tem uma missão para você, tem uma missão para mim, tem uma missão para Jesus e tem uma missão para cada um de nós. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe sua missão? Pergunta para o do outro lado, você sabe sua missão? Olha aqui, eu estou falando, tem gente olhando durinho para mim assim, não pergunta para o lado. Eu vou te dar mais uma chance. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é a sua missão? Aí, agora ficou bom. Quantos aqui tem clareza da sua missão? Levanta a mão. Aí, olha. A maior parte não tem. A maior parte não tem. Está vivendo aqui o agora. De uma forma como se isso fosse a sua vida. Não é. Não é. Jesus não morreu na cruz do Calvário para sua vida do aqui e do agora. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a eternidade. A sua missão tem a ver com a eternidade. Começa aqui e dura toda uma eternidade. Então eu preciso saber. Olha aqui o que acontece. Tudo que eu fizer nessa direção, não importa
que eu fiz de coração, pus todos os meus recursos, investi tudo nessa direção. Se a direção de Deus é para cá, tudo isso aqui é perdido. E quanto mais eu andar aqui, mais longe eu estou daquilo que Deus tem para mim. É por isso que tem um monte de crente frustrado. Por isso que tem um monte de crente que desanima, que desiste, porque está caminhando na missão errada. Eu, alguns anos aí, quando teve a questão da Covid, eu peguei esse negócio do inferno. E aí, fui no médico. E o médico falou, olha, não tem o que fazer, nós vamos ter que esperar uns 10 dias, porque aí, se o seu corpo reagir, tá, se não reagir, aí nós vamos para a segunda etapa. Eu falei, qual que é a segunda etapa? Internar. E aí resolve? Ele falou, pode resolver, mas se não resolver, vai para a terceira etapa. Eu falei, qual que é a terceira etapa? Ele falou, entubar. E eu falei, e se não resolver, tem quarta etapa? Ele falou, não, você vai morrer. Eu falei, então tem 3 etapas? Tem. Eu esperei os 10 dias, e aí, voltei. Ele falou, você está muito ruim. Seu pulmão não está valendo nada. Falei, e agora? Tem que te internar. Falei, ok. Então, fui internado. Eu estava lá, irmão, mas eu estava ruim mesmo. Quando eu fui internado, devia ter uns 4 ou 5 dias que eu não conseguia comer nada. Não conseguia comer, tudo comia, vomitava. E aí dava enjoo, nem comia mais. E aí eu fui internado. Quando eu fui internado, eu via a gravidade do negócio. Porque ninguém entrava no quarto. Não podia entrar ninguém. Foi eu e minha esposa nessa consulta, e aí o médico falou, olha, preciso de internar. Eu falei, então tá bom, vou lá em casa, vou pegar minha sopa. Eu falei, não, você não entendeu, você não pode ir na sua casa. Você tem que ir para o quarto agora. E aí eu fui para o quarto, eu e minha esposa, e aí o médico chegou e falou, a senhora tem que sair. Ela falou, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, não, você não pode ficar aqui, você tem que ir embora. E mais? Ela falou, eu vou ficar de todo jeito. Eu falei, não, se você ficar aqui, você não pode sair mais. Você vai ficar aqui até o final de tudo. E aí, ela falou, eu vou ficar. O médico falou, eu acho que você não devia ficar. Eu vou ficar assim mesmo. Ela ficou. 2 dias depois, aí ela foi para o outro quarto, porque ela também ficou muito ruim da Covid. Porque estava lá comigo, e aí ela foi para o outro quarto. E eu ficava lá, sozinho. Eu ficava pensando assim, morrer de Covid é muito ruim, porque você morre sozinho. Ninguém pode te visitar, ninguém pode entrar lá. Eu falei, mas a minha vida vai acabar assim? E eu tive noção da gravidade, porque ninguém entrava no quarto. E quando entrava parecendo um astronauta, assim, com aquelas roupas, tudo. E a pessoa que deixava a comida lá, eu não estava comendo, não conseguia comer, mas ela ia lá todo dia. Ela não entrava no quarto, ela jogava a comida assim numa mesinha e fechava a porta e vazava. E aí, o médico entrou. Ele falou assim, você está ruim? Eu falei, você não tem nenhuma outra notícia para me dar assim? Não, você está ruim. E aí, acho que no 3º dia, ou 4º dia, entra um enfermeiro. Ele entrou e falou assim, eu vim te preparar para a cirurgia. Eu falei, o quê? Cirurgia? Eu estou com Covid, não tem cirurgia a fazer? Tem. Eu falei, vocês vão trocar meu pulmão? Porque só pode ser. Aí ele falou, não, tem. Tem uma cirurgia aqui marcada. Eu falei, esse negócio está errado, moço. Eu não tenho cirurgia nenhuma para fazer. Ele falou, tem, eu vou colher os exames agora. Eu falei, você vai colher nada, eu não vou dar exame nenhum, porque tem cirurgia nenhuma para fazer. Eu estou aqui com Covid. Se eu vou morrer, ok, mas cirurgia não tem. Aí o cara foi embora, eu falei, olha, não tem, vai lá olhar que não tem. Aí o cara foi, ele sumiu. Realmente não tinha cirurgia. Mas não é de ver que eles iam fazer uma cirurgia em mim, sei lá de que ia fazer? E se eu não falo, eu acho que eu não estava aqui hoje, porque cara com Covid, vai lá fazer cirurgia, sei lá de que eles iam fazer, que eles iam arrancar, que eles iam consertar, que não tinha nada a consertar, não tinha... E eles iam fazer uma cirurgia, e eu
falei, não, está errado isso. E aí eu ficava lá no quarto pensando e falando, Deus, não terminou ainda o meu propósito de vida, porque eu sinto que não terminou. Por que é que eu estou tão ruim desse jeito e eu já estou com o pé na cova? Porque a próxima etapa é eles me entubar, que eu estava com aquele negocinho no nariz, mas não era intubação, era só respiração. Eu falava, eu não sinto que acabou. Mas acabou, me conta, porque eu pelo menos descanso aqui, então tá bom, vamos embora logo. Aí. Mas não. Aí eu falei, mas eu queria sair, terminar esse propósito que o Senhor me deu. Porque eu tenho convicção do propósito. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eles lá nem sabem, queriam me operar sei lá de quê. Eu nem sabia o que ia acontecer na minha vida. Mas eu estava ali conversando com Deus, falei, aí Deus falou assim, você quer sair daqui? Eu falei, eu quero. Ele falou, você está reclamando muito. Eu falei, mas Senhor, eles queriam me operar de coisa que nem existe, o Senhor não quer que eu reclamo? Aí Deus falou, não quero que você reclame, eu quero que você celebre. Eu falei, eu vou celebrar o quê? Que eu estou doente, que eu estou sem respiração, que eu estou aqui deitado, que eu estou aqui sozinho, sem minha esposa está no outro quarto, sei lá o que está acontecendo, porque eles não falam, meus filhos, e era época de Natal, pelo Natal está chegando, eu não vou passar com minha família, só quer que eu celebre o quê? Deus falou, não tem nada na sua vida para você celebrar, porque tudo aquilo que você reclama, você perde, tudo aquilo que você celebra, multiplica na sua vida. Eu falei, tem umas coisinhas aqui. Falei, então celebra. Eu comecei a celebrar. Eu comecei a agradecer a Deus. Esqueci o que estava acontecendo de ruim, comecei a celebrar. E aí, no outro dia, eu comecei a celebrar. Era um negócio que devia ser filmado, irmão, porque é muito estranho você estar numa cama celebrando. Você está com o pé na cova e celebrando. Mas acontece que eu estava celebrando minha vida eterna. Estava celebrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estava celebrando todas as coisas que Deus fez na minha vida até aquele dia, o tanto que Ele me abençoou, o quanto que eu aprendi, crescia, olhando para a eternidade. Estava celebrando a vida eterna. E aí, de repente, eu estava lá naquele quarto, senti assim, fui curado. E sabe por que eu senti que eu fui curado? Porque tinha dias que eu não comia. E eles iam colocando a comida, estava ali. Aí eles trocavam e tudo, trocava assim, né? Jogando e pegava rapidamente. E aí eu senti o cheiro da comida e me deu fome. Eu não tinha fome. Estava secando. Aí eu tive fome. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui lá, comi. Tinha não sei quantos dias que eu não comia. Comi. Aí chega o médico. Aí eu falei para ele assim, ele veio com uma prancheta cheia de exames. E eu não gostava muito de ver esse médico, porque só tinha notícia ruim. Aí ele veio, aí eu falei para ele, eu tenho uma notícia para você, eu estou curado. Ele olhou os exames e falou, os seus exames dizem que não. Eu estou curado. Ah, os seus exames dizem que não. Eu falei, eu estou curado. Eu estou bem. Falei, mede de novo esses negócios. Era saturação, não sei mais o que, um monte de coisa. Pode fazer todos esses exames novamente. Aí o médico refez. Ele falou, não sei lá o que aconteceu aqui. Eu acho que esse instrumento está estragado, sei lá. Né? Você deu uma melhorada. Eu falei, não melhorei não, eu estou curado. Eu tinha orado a Deus, eu celebrei, falei assim, então tá bom, Senhor, eu vou celebrar, mas eu queria passar o Natal com a minha família. Os meus filhos moravam em São Paulo, um deles mora lá em Portugal, eu tinha vindo com a família, mas não podia me visitar, não podia estar junto, porque eu estava com convite, está tudo atrapalhado. E aí, o médico, no outro dia, já estava quase véspera de Natal, aí ele chegou e falou para mim, deu uma melhorada boa, mas você é um cara disciplinado? Eu falei, eu acho que eu sou. Falei, não, porque você tem que tomar um monte de remédio. Se você for para casa, você vai tomar esses remédios? Eu falei, não precisa. Ele falou, mas então você vai ficar. Eu falei, não, eu tomo. Aí, ele me passou e falou, então tá bom, você pode ir embora. Aí eu falei, e onde é que está a minha esposa aqui? Está lá no quarto tal. Como é que ela está? Vai. Aí eu falei, então eu vou para lá.
Aí fui lá para o quarto, sentei lá, ela estava lá, falei, eu tenho uma notícia boa, eu acho que é uma ruim para te dar. Falei, qual é a boa? Falei, eu estou com alta. É ruim, não, eu vou ficar aqui. Você ficou lá comigo, agora eu vou ficar aqui com você. Ela falou, de jeito nenhum, você vai embora, insistiu. Os nossos filhos estão aí, nossos netos estão aí, vai para lá e tudo. Fui para casa, eu orei e falei, Deus, não tem sentido, o Senhor me curou, não cura minha esposa? Aí eu recebo uma ligação do hospital, a sua esposa está de alta também. E nós passamos o Natal junto com família. Então veja. Mas o que eu quero mostrar para você, estou te contando essa história, é para mostrar o seguinte. Aquilo ali, naquele tempo que eu fiquei ali, Cristo estava sendo formado na minha vida e Deus estava ajustando coisas. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter pego essa doença, porque depois eu escrevi um livro, Celebre a Vida. Se você quiser ler o livro, leia. Eu contando a experiência e mostrando que Deus me ensinou ali. Então, veja, em tudo que eu estou aqui, então eu quero ser como o Senhor, então abracei o propósito divino, eu entendi, tem um propósito. Esse rumo que o médico está falando que eu estou caminhando com o pé na cova, não combina com ele. Eu estou aqui nessa direção. E aí, Deus mostrou, não, você está certo, isso aqui é Ele que está falando, estou falando aqui, mas isso faz parte aqui da sua vida, para que seja formado na sua vida isso. Eu falei, eu entendi, celebrar, não reclamar, celebrar, não reclamar. Se eu reclamo, eu perco, se eu celebro, multiplica. Aprendi. Jesus é assim. Me mostra onde é que Jesus está reclamando de alguma coisa na vida. Jesus sempre agradeceu. Então eu quero ser como o Senhor, então essas coisas vão acontecendo para me levar a ser como Ele é. Eu abracei o propósito, eu abracei a minha missão, e dentro dessa missão eu vou me tornar como Jesus. Então fala para o seu irmão, você precisa abraçar a sua cruz, o seu propósito, a sua missão. E por fim, Jesus fala, olha, se alguém quer vir após mim, então negue a si mesmo, abra mão dos seus projetos. Pegue o meu projeto para você e siga-me. Eu te pergunto uma coisa, o que é seguir Jesus, meu Deus do céu? É fazer o que Ele faz. É simples assim. Então veja, qual que é a coisa mais difícil de um filho de Deus aprender? Silêncio. Me ajuda aí. Eu vou te falar. Esse mundo celebra, valoriza a independência. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da independência. Jesus veio para mostrar que se vive uma vida sem ser independente. Jesus falou, eu não faço nada que o meu Pai não diga para eu fazer. Eu estou em completa comunhão com Ele, em unidade. Eu vivo uma vida de corpo. Eu vou te falar, a coisa mais difícil de um crente aprender é viver como corpo. Jesus vivia como corpo. E viver como corpo, se junta aqui, ó, essa quantidade de pessoas aqui. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, outro quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Outro chega aqui e fala, não gostei da cor dessa parede, não. Podia mudar. Aí o outro fala, eu não gostei dessa luz, não gostei da cadeira, não gostei disso. Aí alguém fala, mas não dá para agradar todo mundo, vamos fazer assim? Não, eu não quero. Aí o que você vai fazer? Eu vou sair da igreja. Por quê? Por conta da cor da parede. Porque é independente, não sabe viver como corpo. Pastor, isso é absurdo alguém fazer isso. Pois é, mas quando alguém fala para você, você quer seguir Jesus? Jesus perdoava pessoas, você perdoa? Não, eu perdoo, mas parece que você não perdoa sua sogra. Não, espera aí, aquilo lá não é uma pessoa. Não exagera não, pastor. Minha sogra, você sabe o que ela fez comigo? Pô, mas se ela merecesse ser perdoar, então não seria perdão, porque perdão é para quem não merece. Jesus perdoa você e falou, vai lá e perdoa. Você quer seguir Jesus? Faça o que Ele fez. Seguir Jesus, então Jesus aprendeu a viver como corpo. Ele veio ensinar como corpo. Ele veio
mostrou que ele estava em completa comunhão e ele tinha discípulos, ele vivia como família ali. Ele não vivia sozinho, ele vivia juntos, como corpo. Eu quero te falar, o estilo de vida dos céus é o estilo comunitário, é o estilo de uns aos outros. E onde é que eu aprendo isso? Aqui, na igreja, na célula. É lá que eu aprendo a viver como corpo. Por que muitas pessoas, tem pessoas que nem querem oferecer a sua casa para uma célula? Por quê? Por conta do sofá. Uma irmã um dia falou isso para mim: pastor, eu ofereci a minha casa para ser uma célula, mas o irmão derramou um copo de Coca-Cola no meu sofá novo. Manchou. Então tira a célula daqui. Eu falei: por que não tira o sofá? Vai tirar a célula. Porque o coração está no aqui e no agora. Não sabe trabalhar e nem viver como corpo. Vai me dizer que seu filho nunca quebrou alguma coisa e manchou alguma coisa sua e você mandou ele para fora da sua casa? Porque é filho, porque é família. Mas ele não entende isso aqui como família, mas isso aqui é uma família. Família de Deus. Eu faço parte dessa família. Então, seguir Jesus é viver como ele viveu, como corpo. Mas é também, o que Jesus fez? Fez discípulos. E ao partir, o que ele falou? Ide e fazei discípulos. Enquanto eu estou fazendo discípulos, o que é que eu estou sendo? Rei de sacerdote. Estou sendo sacerdote. Estou representando Deus diante das pessoas. E representando as pessoas diante de Deus. Isso é fazer discípulo. É quando você está batizando alguém, quando você está ensinando alguém. Você é um representante de Deus na vida de alguém. Isso é fazer discípulo. Jesus mandou fazer discípulo. Quem abraçou a cruz, quem abraçou o propósito divino, está fazendo discípulos. Eu quero te perguntar, quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você batizou no semestre que passou? Fala, isso é coisa de pastor. Não, isso é coisa de Jesus Cristo. Foi Ele que mandou. Ide e fazei discípulos. Como? Batizando e ensinando. Quando a gente desafia você a ser um líder, é para você ensinar. Então, quando você está batizando alguém, ensinando, você está sendo um sacerdote. Você está sendo isso que vocês escolheram como tema, que é brilhante isso. Porque isso, eu nasci para isso. Fui chamado para isso. Então, como eu vou chegar diante de Deus e Ele vai perguntar: você fez o que eu falei? Fazer discípulos? Eu tenho que ter discípulos, porque Jesus mandou fazer. Seguir Jesus é fazer o que Ele faz. Ele fez discípulos e eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Se você realmente abraçou o propósito divino e você quer ser como Jesus e você vai segui-lo, então eu espero que nesse semestre você batize alguém. Que você tenha discípulos, onde você chega aos seus discípulos. Porque isso significa que você está fazendo, está seguindo Jesus. Jesus fez isso. Jesus liderou. O que é liderar? Reinar. Fazer discípulo é ser um sacerdote. Reinar é liderar. Alguém fala: essa igreja aqui é uma pressão para liderar. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, um casal me procurou e falou assim para mim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: saindo da igreja? Como assim? Ele falou: Eu falei: por quê? Eu não aguento essa pressão. Eu falei para ele assim: quem é que está te pressionando aqui? Porque não existe pressão no reino de Deus. Deus não pressiona, Deus propõe, Ele não impõe. Quem aqui está te pressionando, me fala, que eu preciso conversar com essa pessoa. Ela está fazendo algo muito errado, porque não se pressiona no reino de Deus. Deus propõe, e Deus fala para você: escolhe, você quer isso? Eu tenho isso aqui para você. É você e eu que escolhemos. Deus não pressiona, Ele só explica. Se você abraçar isso que eu estou te falando, vai acontecer isso. Se você abraçar outra coisa, vai acontecer assado. Eu proponho para você que você escolha o que eu estou te propondo. Mas o que você quer? É assim que Deus faz. Então, quem que está te pressionando aqui? Ele falou: ninguém. Eu falei: mas então agora, eu que estou aqui perdido. Ninguém pressiona e você está se sentindo pressionado.
Me explica isso melhor. Ele falou, não, vou te explicar. Aqui nessa igreja é o seguinte, parece que as cadeiras têm espinho. Eu sento, fico ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra mexe comigo e me leva a fazer coisas que eu não quero fazer. Eu quero o seguinte, eu quero entrar aqui nessa igreja, ninguém me vê entrando, ninguém me vê saindo. Não quero que ninguém me cumprimente, não quero que ninguém pergunte como que eu estou, e se eu não vier aqui, não quero que ninguém ligue perguntando, aconteceu alguma coisa, você está bem? Se estiver precisando de alguma coisa, nós estamos aqui. Eu não quero. Eu sou crente, mas eu não quero esse negócio de corpo, eu não quero esse negócio de vida comunitária, eu não quero nada. E eu não consigo aqui dentro dessa igreja ficar sentado dessa forma. Eu falei para ele, olha, eu estou triste e alegre. Eu vou te falar por que eu estou alegre. Porque isso que você está falando, que são espinhos na cadeira, isso é um mover do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo te incomodando, tirando você dessa passividade, tirando você dessa vida medíocre, e olhando e pondo você para olhar para a eternidade, que é a sua vida. Porque a promessa do Senhor é vida eterna. Nós vamos reinar, vamos viver toda a eternidade com o Senhor. Então isso é o Espírito Santo balançando você e falando, acorda. Eu estou alegre com isso, porque isso aqui é um ambiente que mexe. Mas estou muito triste porque você está rejeitando isso. Você está rejeitando o irrecusável. Você está recusando o propósito de Deus para a sua vida. Você está recusando a vida eterna. Você está... O que passa pela sua cabeça? Ele falou, pastor, não quero. Eu falei, tá bom. Eu quero ser multidão. Ok. Olha aqui, ó. Dizia a todos, se alguém quiser ser meu discípulo. Deus não impõe ninguém para ser discípulo. Se alguém quiser. Ele foi embora. O casamento, infelizmente, está destruído. Ele está perdido na vida. Porque rejeitou. O que ele fez? A missão e o propósito de Deus é aqui. Ele resolveu caminhar para cá. Crente. Ele não vai para o inferno, não. Só é um crente perdedor. É um crente sem rumo. É um crente fazendo coisas que não tem nada a ver com a vida de Deus e resistindo a isso. Eu fico pensando, como que alguém pode fazer uma escolha dessa absurda? Mas fez. Agora, a questão é o seguinte. Qual é a sua escolha? Porque como que é que eu e você temos que terminar a nossa vida aqui? Eu podia ter terminado minha vida lá nesse hospital. Mas lá, para eu terminar minha vida lá, eu tinha que pensar e falar, bom, não tem mais nada para eu fazer. Completei a minha carreira. Está consumado. Então agora eu posso partir, não tem mais nada para fazer nesse mundo. Esse mundo do inferno. Esse mundo tenebroso, esse mundo que jaz no maligno, que eu sou estrangeiro, que eu não faço parte dele, eu só quero ficar aqui até terminar isso aqui. É assim que eu e você tem que terminar. Mas como vai terminar se eu não sei o que eu tenho que fazer? Então veja, deixa eu fazer um resumo aqui. Jesus morreu na cruz do Calvário para te colocar novamente no projeto divino. Não é para te dar alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui vem como um bônus. Alguma coisa que pode acontecer e pode não acontecer. O apóstolo Paulo morreu como? Cheio de dinheiro? Cheio de patrimônio? Não, decapitado. O apóstolo Pedro morreu como? Crucificado com a cabeça para baixo. Então veja, agora vê se algum deles morreu reclamando da vida. Não, porque estava olhando para a eternidade. Não estou falando que você vai morrer crucificado de cabeça para baixo, não, tem misericórdia. Só estou falando o seguinte, se a métrica fosse todos e os vencedores fossem, os dois não tinham morrido desse jeito. Estavam de olho aonde? Eternidade. Sabe o que Paulo falava? O morrer para mim é lucro, mas o ficar aqui é para eu fazer o que Jesus falou, fazer discípulos. Enquanto eu estou fazendo discípulos, ok, mas se eu não estou mais fazendo discípulos, já terminou meu tempo, então agora eu vou partir em paz. Porque a minha vida é lá, não é aqui.
Mas se eu não consigo enxergar isso, como que é que eu vou viver aqui? Eu vou estar desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, não faça isso. Valorize o sacrifício de Jesus. Como? Fazendo discípulos. Enxergando a eternidade. Se preparando para casar. Crendo e falando como Paulo. Vem, Maranata, vem logo, Jesus. Porque nós queremos partir para a eternidade. Então veja. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha eternidade, para você casar com Jesus e para nós reinarmos para toda a eternidade. Onde é que eu começo a aprender a reinar? É aqui. É aqui que por que é que nós incentivamos todos a liderarem? Porque você liderar é você reinar. E aí eu e você precisamos aprender a reinar a maneira de Cristo, não a maneira do mundo. Nenhum curso aí fora ensina a liderar como se lidera no reino de Deus. Aí no mundo ensina a liderar como o diabo lidera, não como Jesus lidera. Para aprender a liderar como Jesus lidera, é só dentro da casa de Deus. E se você não aprender, como que você vai reinar com Cristo? Se você nunca liderou nada na casa de Deus, como que você vai reinar para toda a eternidade junto com Jesus? Então, liderar é para aqueles que querem ser discípulos, está seguindo Jesus. Jesus liderou, eu também lidero. Jesus fez discípulo, eu também faço. Jesus viveu como corpo, eu também vivo. Jesus fez isso, eu também faço. Jesus escolheu assim, eu também escolho. Jesus se posicionou assim, eu também me posiciono, porque eu quero ser como Jesus. E eu quero ser como Jesus por quê? Porque eu tenho mania de grandeza? Não, porque eu vou casar com Ele. Eu quero orar por você agora. E eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo gere uma inquietação no seu coração. Até que você se ajuste ao seu propósito de vida. Porque antes de eu entrar no propósito de Deus que Ele tem para a minha vida, eu estou perdendo tempo. Tempo precioso. Agora, quando eu entro, eu preciso terminar a carreira. Chegar no final, como Paulo falou, terminei, não tem mais o que fazer. Agora a coroa da justiça está preparada. Eu estou partindo e vou reinar com Cristo para toda a eternidade. E agora os outros continuem aí, porque eu estou indo e estou indo em paz. Eu não vou chegar nos céus e apresentar para Jesus o meu imposto de renda, falando qual é o meu patrimônio. Eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho isso, tenho assado, tenho roupa. Não vai ser isso. Lá no céu tem uma porta, que é padrão Jesus Cristo. Chegou, não tem padrão, tem problema. E é aqui que eu adquiro o padrão. E só vou adquirir o padrão se eu entender o que é que está me esperando. Amém, igreja? Amém. Aqueles que querem ser como Jesus, que querem segui-lo, fazer aquilo que Ele